Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã sublime em que os nossos corações unidos rogamos a Jesus o amparo para todos nós, estimulando-nos para que possamos compreender melhor o papel da fé em nossa vida. Hoje vamos iniciar o item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar alguma gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo de nem ainda o que é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábio dizem, e não no íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns há descaso, da de outros o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já crerem e compreenderam, trazem ao renascerem as intuição do que souberam. Então, com a educação feita, os segundos tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Nós queremos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando ao nosso Mestre o amparo espiritual, essa proteção bendita que todos necessitamos para nos fortalecer com a verdade, fortalecer o bom ânimo, ampliando o conhecimento para estruturar a nossa fé. Que os espíritos amigos da equipe de Eurípides Barçanufo possam envolver os pensamentos de todos, trazendo-lhes serenidade, confiança e lembrando que hoje estamos construindo o nosso amanhã. Que Deus nos abençoe e que a paz augusta de Jesus se faça no coração de todos nós. Que assim seja.
Queridos amigos, nós estamos falando da fé religiosa, que é essa condição da fé inabalável. Para que eu construa a fé religiosa, eu preciso alimentar o meu pensamento de esperança. Mas a esperança, ela só vem por meio do conhecimento. Não adianta eu falar que tem fé e que consiste apenas nas crenças ou em alguns dogmas especiais. Nós precisamos ver que nós precisamos sair da questão externa para raciocinar, para refletir, num processo de inteligência ativa junto à razão, para que a nossa fé não seja cega, mas uma fé raciocinada. Porque a fé cega, ela aceita tudo que vem e muitas vezes ela nos traz decepções. Muitas vezes ela não evidencia o papel da razão em nossa vida. Como nós sabemos que nossa condição muitas vezes está emparedado nas nossas próprias dívidas, aquilo que já fizemos e que deveremos corrigir. Então, nós precisamos buscar nesse mundo interior que está em nós, não no mundo externo, forças para que eu possa libertar-me dessas questões que foram criadas por mim mesmo e que cada dia têm me tornado mais cego e diminuído a minha visão em relação às verdades internas. Quando Jesus fala da grão de mostarda e faz sobre a referência das montanhas que poderiam ser removidas, essas montanhas elas estão empedradas em nós pela revolta, a indisciplina. E para muitos é um sofrimento, é um despenhadeiro de sofrimento. E muitas vezes essas montanhas também são ocasionadas pela negligência. E essa negligência, ela muitas vezes é fruto da nossa ociosidade, da nossa falta de vontade de fazer construções mais nobres, edificadas nessa fé, que nós poderíamos também não só dizer fé, mas também a confiança que nós temos nas leis de Deus. Nós precisamos entender que a fé, ela não se prescreve de forma alguma. Onde nós estivermos, esta fé, ela é inata em nós. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo nossas potencialidades, os nossos atributos, nós vamos mudando este olhar para a vida. Então, nós não temos que ir ao encontro da fé. Nós precisamos construir a fé dentro de nós. E nada melhor é quando nós aprendemos a crer, porque nossa vida nos torna mais leve, o fardo torna mais leve, porque eu passo a compreender que as provas são processos educativos e que me elevam, me faz buscar Deus, me põe mais dócil, me faz com que eu reflita nas minhas ações e tenho o desejo de mudar velhos hábitos que muitas vezes são sustentadas e mantidas em nós pelo orgulho. Então, é preciso que a gente possa fazer uma leitura interior para ver quantas coisas temos criado e que isso não nos traz nada de bom. Isso só muitas vezes gera em nós dúvidas, incertezas, e nós o percebemos então que nós caímos na desolação e a nossa fé torna-se inócua. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata, porque este espírito já vivenciou outras experiências e essa centelha divina, ela cresce, ela desenvolve. É isso que nós estamos convidando a todos, fazer com que essa centelha divina seja mais evidente na nossa vida, seja mais evidente nas nossas construções e sejam mais evidentes para modificar esse passado delituoso que está em nós. Porque a fé, ela alimenta o meu pensamento, sustentando-me junto às tertúlias divinas. E nós vamos ver que muitas vezes nós encontramos a nossa caminhada pessoas que não acreditam em Deus, que não conhecem as leis divinas, que não falam desse reino de Deus em nossos corações. Então, uns já trazem a fé, parece que como a chama viva dentro de si, e outros
Não, outros têm uma dificuldade de compreender uma coisa tão simples, mas tão verdadeira. Então, nós precisamos, desde cedo, trabalharmos com o pensamento desses espíritos que estão junto de nós, ou como filhos, ou como evangelizandos, ou como irmãos que estão voltando à Terra, para que eles possam compreender o valor da oração, o valor da fé, encontrando com esses caminhos que nos levam até Deus. E nós vamos ver que a fé, ela é um instrumento da nossa renovação. E ela renovando os nossos pensamentos, automaticamente ela vai renovar também as nossas construções, nossas aspirações no bem. E nós vamos nos tornando um espírito mais paciente, que vamos construindo dentro de nós uma outra esperança, um outro olhar. Então, nós precisamos entender que toda prova que nós estamos vivendo, seja provas, expiações, é um exercício para que a gente possa construir em nós a verdadeira fé, a condição inabalável da fé, porque a fé cega já não é para nós mais. Nós já temos a doutrina espírita que nos explica que todos os atos geram consequências na nossa vida e que também temos uma anterioridade que sustenta o nosso planejamento reencarnatório. Então é preciso que a gente compreenda o que são as provas e deixar que essas provas também possa nós temos que admitir que nós precisamos refletir qual é a causa de nossas dores. Se nós não encontramos essas causas nesta reencarnação, é porque elas estão na nossa anterioridade. Então, a fé raciocinada, ela se apoia nos fatos da lógica e nenhuma obscuridade deixa. Por quê? Porque nós passamos a compreender que a fé é esse oráculo divino que nós vamos construindo dentro de nós e que nos faz um bem muito grande, porque nós passamos a compreender a causa e a lógica de nossas dores, de nossas enfermidades e especialmente dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos precisam ser compreendidos como fator de educação. Quando eu jogo todas as culpas ou acho que toda a causa das dores está no outro, é porque eu não consegui mudar o meu olhar para perceber o que o outro tem de bom e quais foram as alfinetadas que ele recebeu que endureceu tanto o seu coração. Às vezes, os alfinetes as alfinetadas são lançadas por nós, que são os dardos difíceis que nós lançamos, porque a fé inabalável, ela encara de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Esse é o grande legado que a doutrina espírita tem nos ensinado. E a esse resultado conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredulidade. Todos aqueles que não acreditavam na imortalidade, chegarão a hora que eles terão que acreditar. Por quê? Porque os próprios espíritos voltam para nos falar da sua imortalidade, da vida real. Então, para conhecer toda a fé, com segurança, com discernimento, é preciso que a gente observe quais são aqueles estados em que nós estamos vivendo no campo da moral, como também na forma de pensar e de sentir. E se nós observarmos quanto temos sido abençoados por essa doutrina que nos mostra o esplendor do amanhã, que é o porvir que todos nós queremos. Mas para que a gente alcance um porvir de luz por uma fé que nos sustenta, é imprescindível que a gente retire essa neve da indiferença, para que possamos diluir essa sombra que quantas vezes parece tão espessas da incompreensão, que nos aprisiona ainda nos nossos pensamentos egóicos, porque o egoísmo é uma chaga que ela nos cristaliza, ela edifica em nós uma situação tão difícil que nos cega, porque eu só passo a olhar para mim.
Tudo eu acho que eu que estou certo. Então, cada um de nós precisamos refletir, porque todos nós temos chances de melhorar. E outra coisa que eu gostaria hoje de chamar a atenção, porque é uma condição importante, é que nosso tempo passa. E a hora que passa, ela é preciosa para que nós venhamos a adquirir maior grandeza, um pensamento mais lúcido. Então, nós precisamos também abraçar com a fé viva que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou. E nós observamos a dignidade do Cristo na cruz, quando ele renuncia a tudo, a todos, para dizer a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas hoje já sabemos, amigos. Já passaram mais de 2000 anos. Então, nós precisamos renunciar a esses caprichos inferiores que estão dentro de nós, gerados e criados por nós mesmos. Então, é preciso que a gente trabalhe infatigavelmente no bem, para que a gente possa aniquilar essas dificuldades que o Cristo nos denominou para todos de montanhas, que são montanhas agressivas. E essas montanhas, elas nos separam do Mestre Divino. Ela nos separa desse Pai amoroso. E nós sabemos que é Jesus que tem nos ensinado como viver melhor, como amar, como perdoar, como reconciliar e como conciliar comigo mesmo. Quando ele diz, né, reconcilia-te e concilia-te, nós precisamos ver que todos nós precisamos mudar o nosso olhar para que os dons divinos possam expandir em nossos corações todos esses valores que nós temos vivido a cada dia. Então, lembremos da semente da mostarda, que ela é um volume que vai desdobrando à medida que ela vai se transformando numa árvore. E os nossos pensamentos, que são tão profundos ainda em nossa construção mental, precisam ser modificados, precisam ser compreendidos, pois se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, veja bem, amigos, uma fé lúcida, uma fé não cega, e nós vamos ver que nós estaremos fazendo o melhor transporte que nós vamos fazer, que é tirar de nós para jogar de fora, de dentro para fora, e procurando nas verdades do Cristo nos sentirmos fortalecidos e confortados com tudo aquilo que o Mestre veio nos ensinar. E a gente, com essa sementeira de luz na nossa vida, que é sustentada pela fé, por isso que Kardec fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. Que a gente possa alimentar o nosso pensamento com a luz da espiritualidade que santifica para nós uma ascensão divina, convidando-nos a pensar e a perceber melhor quem somos. Nós convidamos a todos nesta hora para recebermos o passe, essa vibração de amor que nos acalenta nessa manhã. Cada um possa sentir a presença desses amigos espirituais em sua vida para te fortalecer, ampliando a sua fé, a sua coragem e dando oportunidade para você desvencilhar de tantas coisas. O passe permite isso, se cada um elevar na fé incondicional a Deus nosso Pai. Que Jesus, nesta hora bendita, nos fortaleça, Senhor. Que a nossa intimidade mental, espiritual, ligue a esses benfeitores amigos, rogando a eles a proteção, o bem-estar e a fluidificação das águas para todos nós. Amado Jesus, que nesse momento sublime, fortaleçamos a nossa fé, nossa coragem, possamos fazer uma leitura espiritual sobre nós mesmos. E que a paz augusta do Senhor esteja com todos nós. Recebam, amigos, em seus corações, o abraço
do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que Deus nos abençoe. Que assim seja.